dawning of a new day. I feel it all over me now. The light of a new day. A light of a day where there is no night. There is no darkness, no shadows, no skies, no dim, dark skies, no midnights, no graves, no towers on the hillsides, no funeral processions, no doctors, no morgues. Hey, man, I can feel the rays of His light breaking through upon my soul. The new day, the old one's pressing away. As I feel the mortal blood pouring through my body, I feel the surge of the Holy Ghost coming behind it. Rise and shine! Some said, Billy Branham, you're getting old. You're getting weak. Your shoulders are dropping. Your hair's turning gray and falling out. That's right. The darkness and gross darkness upon the earth. But arise and shine. I feel falling out a surge of light of the glorious gospel of Jesus Christ, which is made me a new creature in Him. I'll look for that day. Amen. For the new day. As palmas. Esta mensagem que eu vivo é do profeta Elias. O mundo religioso diz que é uma heresia. O profeta do século XX foi que nos revelou. Eu tenho toda a certeza, esta mensagem é do Senhor. Por isso eu canto e não deixo de cantar. Quem tem esta mensagem não tem medo de errar. Por isso eu canto e não deixo de cantar. Quem tem esta mensagem não tem medo de errar. Igreja de Jesus, a mensagem não tem medo de errar. Por isso eu canto e não deixo de cantar. Quem tem essa mensagem não tem medo de errar. A igreja de Jesus, foi Ele mesmo que comprou com seu próprio sangue. O William Branham é o pastor. Por isso eu canto e não deixo de cantar. Quem tem essa mensagem não tem medo de errar. Eu não deixo de cantar. Quem tem essa mensagem não tem medo de
amigo. Como água no deserto, quero sempre ter por perto este amigo. Cristo, tua luz é que ilumina a minha vida, mostrando a estrada a ser seguida. És amigo inseparável, és a fonte inesgotável de amor. Amigo, fonte de riqueza, amigo na abundância ou na pobreza, amigo que está sempre à minha mesa. Nunca mais te deixarei. Amigo meu, escuta em meu caminho, tirando da estrada os espinhos. Amigo que está sempre aqui comigo. Cristo é o meu amigo. Amigo, fonte de riqueza, amigo na abundância ou na pobreza, amigo que está sempre à minha mesa. Nunca mais te deixarei. Amigo meu, escuta em meu caminho, tirando da estrada os espinhos. Amigo que está sempre aqui comigo. Cristo é o meu amigo. Não se apaga o pavilho que fumega, Jesus soprando, o fogo pega. Não se apaga o pavilho que fumega, Jesus soprando, o fogo pega, o fogo pega, o fogo pega, o fogo pega no pavilho que fumega. O fogo pega, o fogo pega, o fogo pega no pavilho que fumega. Não se apaga o pavilho que fumega, Jesus soprando, o fogo pega. Não se apaga o pavilho que fumega, Jesus soprando, o fogo pega. O fogo pega, o fogo pega, o fogo pega no pavilho que fumega. O fogo pega,
o fogo pega, o fogo pega no pavilhão que comega. Esta igreja, ela é predestinada para morar lá no céu com Jesus. Esta igreja, ela é predestinada para morar lá no céu com Jesus. O fogo pega, o fogo pega, o fogo pega no pavilhão que fumega. O fogo pega, o fogo pega, o fogo pega no pavilhão que fumega. Oh, meus irmãos, nós devemos despertar, porque em breve Jesus Cristo vem nos buscar. Oh, meus irmãos, nós devemos despertar, porque em breve Jesus Cristo vem nos buscar. E o fogo pega, o fogo pega, o fogo pega no pavilhão que fumega. O fogo pega, o fogo pega, o fogo pega no pavilhão que fumega. O fogo pega no pavilhão que fumega. O fogo pega, o fogo pega, o fogo pega no pavilhão que fumega. O fogo pega, o fogo pega, o fogo pega no pavilhão que fumega. Mas Deus é bom demais, Deus é bom demais. Ele dá tempo pro homem pra se arrepender e voltar atrás. Alguém que tenha abandonado em sua vida algo espiritual. Quando Deus o fez o homem, ele já tinha criado todos os seres animais. Criou aves do céu, criou bicho doméstico e também bicho selvagem. Ele povoou o mar, fez tudo de uma vez para não voltar atrás. Pois tem algo me falando, eu fico sempre pensando, Deus é bom demais. Mas Deus é bom demais, Deus é bom demais. Ele dá tempo pro homem pra se arrepender e voltar atrás. Alguém que tenha abandonado em sua vida algo espiritual. Quando o homem se pecou, do jardim Deus expulsou, comovendo o coração. Ele matou uma ovelha e do couro fez a veste para Eva e o Adão. Mesmo o homem no pecado, Deus nunca faltou dando o seu auxílio de mão. Pois tem algo me falando, eu fico sempre pensando, oh, Deus é bom. Mas Deus é bom demais, Deus é bom demais. Ele dá tempo pro homem pra se arrepender e voltar atrás. Alguém que tenha abandonado em sua vida algo espiritual. Outra vez, mas Deus é bom demais, Deus é bom demais. Ele dá tempo pro homem pra se arrepender e voltar atrás. Alguém que tenha abandonado em sua vida algo
espiritual. Demais, Deus é bom demais. Ele dá tempo pro homem pra se arrepender e voltar atrás. Alguém que tenha abandonado em sua vida algo espiritual. Você fica triste, o desespero insiste em te abater. A angústia invade o teu peito e você já não tem mais o que dizer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre os teus joelhos e não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Deus virá te socorrer, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Glorifique a Deus. Louve ao Senhor. Você pode ser curado agora. Aleluia. Dobrar os teus joelhos e em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido e já não tem palavras mais para pedir. E em meio ao sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Cante, mocidade, cante junto, cante junto. O Senhor cante o coro, cante. Erga sua voz. Sem palavras Deus irá te socorrer, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer e a tua dor. Sabe perfeitamente onde Glorifique a Deus. está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Mesmo Vamos ficar em pé e cantar, vamos, cante, cante, cante. Levante as mãos ao Senhor, levante as mãos e cante. Sem palavras Deus irá te socorrer, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer e a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei
Mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Repete o coro. Quem não sabe cantar, vamos dar glória a Deus agora. Vamos. Quem sabe, cante. Quem não sabe, dá glória a Deus agora. Vamos. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia, porque Ele tem nos ouvido. Aleluia, porque Ele tem respondido as nossas orações. Pois Ele entende. Oh, glória a Deus, aleluia. Ei, glória a Deus. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer e a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Deus, palmas, irmã Kézia, irmão Jeremias. Deus. Expectativa! Se você veio aqui só para achar algo para criticar, o diabo, por certo, lhe mostrará o suficiente para criticar. Certamente que sim. Você recebe o que espera. Alguém diz, se eu pudesse entrar na fila de oração, se eu pudesse ver algo, só assim creria. Você receberá o que espera. Eu espero ver nesta noite ao Espírito Santo vir e manifestar-se em poder, derramar sua glória neste edifício. Você receberá o batismo do Espírito Santo, pecadores chorando, doentes sendo curados, todos os tipos de maravilhas, porque Jesus Cristo tem prometido. Eu creio nas promessas. Oremos. Pai Celestial, porquanto tua palavra é a verdade, confirma a tua palavra com prodígios e maravilhas de Jesus ressuscitado. Sabemos que quando ele esteve aqui na terra, ele não reclamou ser uma grande pessoa. Ele só afirmou o que tu lhe mostraste por visões que devia fazer. Ele sabia os pensamentos das pessoas, suas condições. Ele soube quando a mulher com fluxo de sangue tocou suas vestes. Ela estava ali e não podia esconder-se, porque Jesus a estava olhando. Ele sabia. Ele disse, tua fé te tem salvado. E Pai, sabemos que Ele está aqui hoje à noite porque Ele prometeu estar. Enquanto nossa confiança está ancorada nele, na sua palavra, estamos seguros de que o temos visto pela manifestação de sua grande ressurreição aqui na terra, trabalhando entre seu povo e na igreja. E, Senhor, permita-nos ser hoje os doadores desta luz, que quando aquele grande drama se estender no fim do caminho, e cada um de nós levantar perante Ti, e a grande tela for baixada, e nossas vidas desta geração mostradas à nossa frente, Deus, deixe-me ouvir a minha voz gritando contra a injustiça e chamando as pessoas para crerem em Jesus, o Teu Filho. Abençoa o povo nesta noite, todos neste calor. E eu peço a Deus que nos dê uma bênção especial. Faça com que o poder consolador do Espírito Santo tire todos os pensamentos. E, Senhor, santifica o teu servo agora mesmo para o culto que vem. De pé aqui, consciente que eles olharão para cá, rogo, Pai, em humildade, que tu deixes a todos conhecer o teu grande e glorioso poder. E se teu indigno servo tem achado graça em teus olhos nesta noite, tome a esta indigna pessoa. Tire o ego de mim e entre, Senhor Jesus, e fale ao teu povo. E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante,
Quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. E ajude-nos nesta noite, Senhor, para esquecermos todas as coisas do passado e prosseguirmos ao alvo agora. Que teu Espírito venha e manifeste a teu Filho Jesus Cristo para o povo, enquanto me esforço como um mortal para falar de ti como o mesmo ontem, hoje e para sempre. Porque te pedimos no nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Com perigo,
Passa uma semana e o povo volta a seus lugares, outros chegam e continuam dizendo que Deus está aqui. Sem dúvida, tenho certeza que tem acontecido assim. Estamos nessa temporada desta semana, mais uma vez, crendo que Deus tem enviado o suficiente para sermos arrebatados a qualquer momento. Já não há mais aquele pensamento de algum tempo que parecia que teríamos um longo tempo aqui embaixo. Mas estamos vendo no passar do tempo que é como o profeta disse: a qualquer momento ele aparecerá. Essa é a nossa confiança, nossa crença. Gostaria de deixar suas palavras expressadas aqui na mensagem Deus aperfeiçoando a sua igreja. Ele disse a respeito da sua própria convicção, daquilo que lhe fazia sentir seguro, não somente para si mesmo, mas para dizer ao povo, crer daquela maneira, com aquela segurança. E ele expressou isto aqui: se não houvesse nenhum céu, se não houvesse nenhuma recompensa, eu continuaria a querer ser um cristão. Isto é correto. É simplesmente uma satisfação perfeita. Algo que simplesmente a paz que supera todo entendimento. Eu não trocaria isto por nada. Eu tentaria tudo que eu fosse suficientemente capaz de fazer. E muitas coisas eu não fui suficientemente capaz de fazê-las. Eu tentei de qualquer forma, mas eu nunca encontrei nada que me preenchesse tão perfeitamente. E nada jamais havia tocado os limites, até que uma noite Jesus Cristo entrou neste meu coração irlandês. Isto fez de mim uma pessoa diferente. Se eu, nesta noite, pregasse a 1000 pessoas e 1000 pessoas se convertessem, ou melhor, vamos dizer, que 1000 pessoas houvessem morrido com a ideia de Deus há 50 anos atrás, e elas ressuscitassem nesta noite, e eu estivesse morrendo, e elas dissessem: irmão Brana, não confie nisto, não confie nisto, é falso, se afaste disto, confie em outra coisa. Eu continuaria dizendo: deixe-me morrer crendo no Senhor Jesus Cristo, pois algo realmente aconteceu em minha vida. Se eu orasse nesta noite, na fila de cura, por 1000 pessoas, e pela manhã todas as 1000 estivessem mortas, amanhã à noite eu estaria orando pelos enfermos da mesma maneira. Nunca abalaria a minha fé, porque isto não depende de quais sejam os meus resultados. Não é o que a palavra de Deus ensina, o que torna isto verdade. Isto é correto. Assim disse Deus. Então aquilo estabelecesse isto. Talvez as pessoas não tenham tido fé. Talvez tenha sido alguma falha em mim, mas não é falha de Deus. Deus é sempre verdadeiro.
sempre a verdade. Agora, você sabe, observe a forma que Deus se fez carne em nós. Estranho, né? Ele havia ouvido um hino que ele gostava muito, e ele disse: olha, mas isto caiu bem com a coisa, com o culto desta noite, que Cristo, sendo a manifestação de Deus, não mostrando melhor ao mundo qual a sua atitude em relação ao povo. Ele mostrou a sua atitude em relação ao pecador. Quando a mulher que estava em adultério, ele a perdoou por isto. E quando o enfermo estava deitado em necessidade, ele o curou. Deus expressando a si mesmo para o povo através de Jesus Cristo, seu Filho, no qual ele habitava. E como tomamos aquele Deus? Ele mesmo manifestado, e como Jesus não era judeu e nem gentio, o sangue que estava no Senhor Jesus Cristo era o próprio sangue da deidade, o sangue do Criador. Veja a célula sanguínea, como Deus, a vida está no sangue. A Bíblia diz: a carne podeis comer, mas o sangue, o qual é a vida, derramai-o no chão. Não comais o sangue, porque no sangue está a vida, e a vida estava envolta em uma célula sanguínea. E a célula sanguínea vem do sexo masculino, o homem. Recordem aqui que Levi pagou dízimos quando ele estava nos lombos de seu avô, que era Abraão. Quando ele estava nos lombos, não de Sara, mas de Abraão. A vida começou ali, era o seu avô, era de seu avô. Observe então aquela célula sanguínea, como Deus fez proteger ou abençoar o seu povo ao levar até o seu povo, como ele fez isto através dos anos. Para começar, ele era o grande, santo e poderoso, ninguém poderia tocá-lo. E ele habitava com os filhos de Israel na coluna de fogo, e quando ele se colocou no monte naquela manhã, até mesmo se um animal tocasse na montanha, devia ser atravessado com um dardo, sem nenhum interposto, devia ser traspassado por um dardo. Que coisa terrível foi aquilo! E quando a sua voz soou e os trovões rugiram e os relâmpagos brilharam, as pessoas disseram: fale, Moisés, conosco e não Deus, senão morreremos. Que visão terrível foi aquela! Aquele era Deus santo, mas observem, ele amava as pessoas e ele estava tentando fazer o seu caminho. Nós estamos neste caminho. Chegaremos lá um dia desse. O poder transformador mudará esse lugar que tem sido um dos melhores lugares, para não dizer o melhor em toda essa nação. Nós teremos um para a eternidade. Deus nos ajude a chegar lá. Você crê nisso? Amém. Revelação de Jesus Cristo em cada um de nossos corações. É hora de todo mundo viver unido, cada um com a sua espécie de semente. E depois ele desce uma nova Jerusalém, e aí teremos uma eternidade. Você crê nisso? As
assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Carta aos Efésios, capítulo 2, começando com o verso 19. Se somos então edificados neste fundamento, não deverá ser o nosso evangelho o mesmo evangelho que eles pregaram? Esta é uma pergunta. Não ensinamos como os apóstolos ensinaram? Não faremos como eles fizeram concernente à inteira doutrina da salvação? Certamente, pois Paulo disse na sua carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Então, estimados ouvintes, queremos caminhar um pouco em torno destas palavras. Por que batizar em nome do Senhor Jesus Cristo? Nós encontramos que os apóstolos batizaram somente em nome do Senhor Jesus Cristo. Ora, se a classe de batismo executada pelos apóstolos foi desta maneira, então este seria o padrão para a Igreja do Senhor Jesus Cristo continuar realizando isto desta maneira. Agora, vamos examinando as Escrituras e através delas você vai tendo o seu entendimento aberto para estas verdades do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Ao examinarmos os relatos dos serviços batismais registrados aqui na Santa Palavra de Deus, você encontrará o Espírito Santo descendo. Primeiramente, Jesus subiu e depois o Espírito Santo desceu sobre os 120 que estavam reunidos no cenáculo. A multidão se aproximou bruscamente e foi convencida do fato de que este grupo de pessoas tinham recebido algo de Deus, algo que eles também necessitavam. A resposta de Pedro aos corações sinceros e famintos quando perguntaram: que faremos? Que faremos? Então foi a seguinte: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia
de quase 3.000 pessoas. Atos dos Apóstolos, primeiro capítulo, no segundo capítulo, você vai encontrar esta realização inicial, depois da subida do Senhor Jesus Cristo, que o batismo foi estabelecido pelos primeiros que se converteram ali, e foram agregados cerca de umas 3.000 pessoas que receberam este batismo neste ponto de partida do dia de Pentecostes. Há quem diz que a razão pela qual Pedro lhes ordenou que fossem batizados no nome de Jesus Cristo é porque eram judeus. E o batismo, então, serviria para que confessassem a Jesus Cristo, que era a oposição forte na época, era um repúdio que tinham a Jesus Cristo. Então, os argumentos de muitos nesse tempo diz que Pedro usou aí vamos dizer assim, foi esperto, né? Para pegar eles naquela emoção do que eles estavam assistindo, e que Pedro fez isso só para isso. Não. É porque eles eram judeus? Não. O batismo serviria para isso lá, mas não era esse o objetivo da descida do Espírito Santo sobre eles, para iniciarem com o batismo no nome de Jesus Cristo. Nada dessas razões ou destes pensamentos em torno daquilo para dizer que batismo correto é como Jesus ordenou. Mas é claro que Pedro realizou o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, foi atendendo à ordem do Senhor Jesus, que apenas citou para eles os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, e agora com a descida do Espírito Santo que havia levado ao Senhor Jesus para cima, desceu de volta e lhes deu a maneira correta de batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, citando o nome do Pai, o nome do Filho, o nome do Espírito Santo. Como você pode rejeitar estas verdades tão claras dessa maneira? É melhor pregarmos isso corretamente assim, a fim de que você, como um pecador, às vezes até já enfadado dessa vida até mesmo religiosa que tenha se conduzido, sem nenhuma segurança, sem ter luz clara para a segunda vinda do Senhor Jesus, estar pronto, preparado, se ele subiu e deixou os apóstolos batizando como batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo, está mais do que claro que sua segunda vinda, ele virá buscar uma noiva que tomou seu nome, viveu pelo seu nome aqui, até mesmo invocado na vida de cada membro desse corpo místico de Jesus Cristo na terra, que é a sua igreja, sua noiva. Nada de meio de esperteza que Pedro tenha usado nisso, não. Se Pedro tivesse, por exemplo, como dizem alguns, que Pedro errou no dia de Pentecostes, então, certamente, haveria tido bastante tempo, não é? Para se corrigir antes que fosse, então, a casa de Cornélio, mais tarde lá. Por que que ele chegou na casa de Cornélio e usou o mesmo batismo? Não acha que ele teve muito tempo para consertar aquilo, se é que tivesse errado? Chegou lá, na casa de Cornélio,
ordenou que eles fossem batizados também em nome do Senhor Jesus, ou do Senhor Jesus Cristo. Você vai notando que esses argumentos de que Pedro errou, isso não serve, não pode descansar a nossa mente espiritual em ficar com batismo em títulos e deixar o nome que já é dado para que seja feita. Todas as coisas devem ser feitas em nome do Senhor Jesus. Agora, a Escritura, e Paulo expressou aqui, quando iniciamos, ele mostra, de fato, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a principal pedra da esquina. Efésios capítulo 2, versículo 20. Em lugar nenhum encontramos que eles batizaram repetindo as palavras. Você não tem uma Bíblia citando isso, que eles batizaram repetindo as palavras Pai, Filho e Espírito Santo, ou o nome do Pai, ou o nome do Filho, ou o nome do Espírito Santo. Não. Na Escritura não ficou registrado esse batismo trinitário existente por meio da primeira organização religiosa no mundo. Observe mais. Filipe, por exemplo, ele foi a Samaria. Ele pregou-lhes Cristo. E este povo não era judeu, porque muitas vezes se usa este argumento que Pedro batizou os judeus em nome do Senhor Jesus para fazê-los confessar a Jesus Cristo. Não. Você vê que Filipe foi a Samaria e pregou o mesmo evangelho e batizou da mesma maneira. E eles prestaram atenção à mensagem que ele entregou lá em Samaria, porque está escrito: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oravam para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia descido ainda sobre nenhum deles, mas só haviam sido batizados no nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 8, verso 15 ao 17. Então, ouvintes, você vai observando aqui, Cornélio era um homem justo e temia a Deus com toda a sua casa. E ele viu em uma visão um anjo que lhe disse para mandar chamar a Pedro em Jope, o qual lhes diria as palavras pelas quais poderiam ser salvos. Quando ele declarou a grande verdade, que por meio do nome de Jesus, todo que nele crê recebe remissão de pecados. O Espírito Santo caiu lá naquela reunião de Pedro com esta família e caiu sobre todos que ouviram a palavra, e eles falaram em línguas até, como fizeram os apóstolos no dia de Pentecostes. Meus ouvintes, então Pedro respondeu à pergunta daquele centurião: porventura pode alguém recusar água para que sejam batizados este que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou-lhes que fossem batizados no nome do Senhor Jesus. Não teve necessidade de Pedro falar com Cornélio ali, sua família, sua gente,
tentar mostrar que tem que fazer assim, porque sendo um evangelho vindo para o judeu e etc. E que, não, ele estava guiado pelo Espírito Santo, que já houvera recebido, e a família recebeu da mesma maneira que estes apóstolos houvera já recebido. Então você observa Atos 10, 47 aí, e mais adiante nós observaremos aqui um ato batismal dirigido por Paulo. Por Paulo. Agora, aqui a Escritura diz: e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo diz: bom, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Você está diante desta verdade que aquela família esteve, e Pedro praticou a mesma coisa, e você precisa estar identificado com estas mesmas verdades que eles estiveram lá com a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo está na terra ainda. Ele ainda não saiu da terra. O dia que o Espírito Santo sair desta terra, ele levará consigo a noiva do Senhor Jesus Cristo. E aí não tem mais chance, não há oportunidades mais. Hoje estamos pregando, falando, mostrando, ensinando, abrindo as Escrituras para que você compreenda isto da maneira como está escrito e revelado como foi a eles os apóstolos. Paulo, com esta família lá, orou por eles, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Falavam em línguas, profetizavam e etc. Agora, está isto em Atos capítulo 19, verso 1 ao verso 6. Meus ouvintes, não cremos que Paulo alterou a fórmula ou o modo do batismo quando ele batizou Lídia, sua gente de casa, e nem ao carcereiro de Filipos, foi batizado, tudo da mesma maneira. Agora notem bem, Paulo não estava junto com os apóstolos quando Jesus deu suas instruções finais a eles, lá em Mateus 28, 19. Paulo não estava nesse grupo ainda, ele era um perseguidor. Mateus 28, 19, aí em Lucas 24, 47. Contudo, agora, Paulo chega bem depois, nós encontramos Paulo batizando em nome do Senhor Jesus Cristo, de quem ele recebeu esta revelação. De quem ele recebeu esta revelação? Cumpre mencionar que o Evangelho de Paulo não é uma cópia ou imitação de outros apóstolos, mas é uma revelação. É o que a gente está interessado em fazer tudo que podemos, mostrando as Escrituras, a fim de que você seja revelado, lhe seja mostrado claramente como está na Bíblia, e você possa chegar em tempo oportuno para tomar um caminho excelente
que conduz à vida eterna. Este é o Evangelho de Jesus Cristo, que te prepara não só para viver como cristãos corretos aqui embaixo, mas para subir, sendo arrebatados acima, nas nuvens, a encontrar o Senhor Jesus Cristo nos ares. Você precisa desse ponto de partida, arrependimento de seus pecados e o batismo nas águas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus dê sua graça sobre você e te encoraje nesta hora a tomar o caminho do alto. Está chegando a hora de irmos embora, com Cristo morar. Dar adeus a este mundo pra nunca mais voltar. Direi como valeu a pena servir ao Senhor, falar do seu amor, valeu a pena. Direi como valeu a pena servir ao Senhor, falar do seu amor, valeu a pena. Quem não se arrepender vai ficar em sofrimento, angústias e lamentos. O sol não vai brilhar, a lua vermelhar, este mundo ficará em aflição. E nós diremos, valeu a pena servir ao Senhor, falar do seu amor, valeu a pena. E nós diremos, valeu a pena servir ao Senhor, falar do seu amor, valeu a pena. Nós temos ainda um tempinho, vamos cantar novamente este hino. Cante para Jesus, chame a Ele, louve o seu nome. A sua volta está tão próxima. Nós temos que estar clamando, nós temos que estar adorando o seu nome. Vamos cantar, volta Jesus, volta Jesus, aleluia. Volta, Senhor, pro teu povo e venha buscar a tua igreja. Leva-nos para um lugar novo, porque o teu povo é o que mais deseja. Pois neste mundo de dor, nós não queremos mais aqui viver. A grande falta de amor faz desfalecer. Volta, Jesus, volta, Jesus, volta.
volta. Se o Senhor demorar, a fé de muitos pode sucumbir. Venha, Senhor, nos buscar pra nos ajudar a entrar no porvir. Pois este clima tão tenso que o povo vive hoje é mortal. A tua volta agora é o essencial. Cante! Volta, Jesus. Volta, Jesus. Volta. Volta, Jesus. Volta, Jesus. Volta. Sei que quando tu voltares, a vida será muito diferente e as trevas se dissipares e tu dominares poderosamente. E no teu reino de glória, com grande vitória, tu dominarás e terminar a história e vencer a paz. Volta, Jesus. Volta, Jesus. Volta. Volta, Jesus. Volta, Jesus. Volta, Jesus. Volta, Jesus. Volta. Volta, Jesus. Volta, Jesus. Volta. A fraqueza daqueles homens de Deus fez com que eles buscassem força. Da fraqueza tiraram forças. E nós vamos encontrar aqui Sansão, por exemplo. Diz o irmão Branham que Sansão não era um homem grande. Mas quando Deus movia os seus músculos, não tinha leão, não tinha portões, não tinha soldados. Ele pode apanhar uma queixada de jumento e derrubar, aniquilar 1000 soldados filisteus. O profeta disse que eles tinham um capacete de bronze e Sansão rachava a cabeça de cada um com a cabeça de jumento. A Bíblia diz que todos eles foram derrubados. Mas como pode-se explicar isto? Ele era fraco, como homem, fisicamente, ele não tinha forças para tal coisa. Isso é humanamente impossível, nenhum homem pode vencer 1000 homens sozinho. Nenhum homem pode fazer isso.
A menos que estivesse com um míssil, uma arma atômica, uma coisa na mão. Mas ele tinha uma queixada de jumento, quebrando cabeças de bronze, jogando por terra super-homens, homens musculosos, fortes, filisteus enormes. E aquele homem lutando todo o tempo com aquilo e jogando aqueles filisteus por terra. E o Espírito Santo, através de Paulo, veio e diz: da fraqueza ele tirou força. Você não tem que lutar com 1000 filisteus. Você não tem que arrancar os portões de uma cidade e sair carregando. Você não tem que rasgar a boca de um leão. Você não tem que fazer isto. Nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas conhecendo a nossa fraqueza e sabendo realmente contra o que nós temos de lutar nesta hora presente, contra as astutas ciladas do diabo nos lugares celestiais, contra os dardos inflamados do maligno, contra toda espécie de engano, contra todo espírito enganoso, contra todo espírito de doença, de enfermidade, de influência maligna sobre as mulheres, influência maligna sobre os meninos, sobre as crianças, sobre os adolescentes, sobre a juventude, sobre os homens, sobre os velhos. Os velhos estão sob influência maligna também. Agora, conhecendo a fraqueza, conhecendo as suas concupiscências, conhecendo a sua carne, Paulo gritou: miserável homem que sou, quem me salvará? Eu sou tão fraco que quando quero fazer o bem, eu faço o mal. O bem que eu quero fazer eu não faço. O mal que eu não quero fazer, este eu faço. Eu sou tão fraco que eu me envergonho de um homem que eu conheço. Mas conhecendo a sua fraqueza, conhecendo a sua índole, conhecendo seus desejos carnais, conhecendo aquilo para o qual você é inclinada, você é inclinado, conhecendo sobretudo quais são os desejos que vêm no seu coração, na sua mente, então o que você faz? Se reveste da armadura divina. Busca a Deus enquanto pode achá-lo. Busca a Deus em todos os instantes. Rindo, brincando, cantando, trabalhando, viajando, fazendo o que for, seu espírito está a todo instante. Misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Pois eu sou fraca, eu sou fraco. E sendo fraco tira força, sendo forte não tira. Quem diz que é forte não consegue essa força, mas quem reconhece as suas fraquezas busca a devida alimentação. A coisa que você tem que vencer é você mesmo, suas ideias, suas coisas, suas manias, sua naturezinha velha, seus complexos de superioridade, inferioridade, sua autossuficiência, sua autoeficiência e coisas assim. Render-se a si mesmo a Ele vencerá por você. Caso contrário, meu filho, seu caso está no mato. Ele sabe a maneira, nós não. Ele sabe a maneira, nós não.
O único jeito que você tem agora é ficar quieto. É quieto. Mas no tempo de Noé, lá havia 8 vencedores. Ai, meu Jesus. No tempo de Noé, havia 8 vencedores. Tem que ir saltando, né? No tempo de Daniel, haviam 4 vencedores. Foram milhares para lá. Eram denominacionais. Mas 4 vencedores somente. E agora no seu tempo, vamos saltar tudo aqui que estava previsto. Em outra ocasião nós enfrentaremos isso. E vamos atravessar as eras. E vamos chegar agora. Lá na sua casa tem quantos vencedores? Eu afirmo com segurança e tenho certeza que o irmão Brana diria amém. Isto é verdade. Foi mais importante Josué dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, do que parar o sol. Foi mais poder. Foi mais difícil. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem é o vencedor da sua casa? É o que bate com o pé? É o que sabe dar burro? É o que sabe esconder-se de trás de um poste de covardes? Quem é o vencedor? É o que sabe mais matemática? É o que sabe falar um português mais clássico? É o que entende mais de ciência? É o que sabe mais de geografia? É o que sabe mais de história? Quem é o vencedor de sua casa? Eu me lembro de uma multidão seguindo a Jesus. E dentro daquela multidão eu posso vos apresentar uma mulher como vencedora. Ela foi rompendo os obstáculos, rompendo as ideias, rompendo as opiniões, e foi rompendo, e sua vida se esvaía em sangue. Há 12 anos, ela estava fraca, ela estava abatida, e você agora pode se colocar no lugar daquela mulher. Senhor, eu não posso mais, meus recursos próprios já foram embora, já tratei da melhor maneira que eu sabia, tenho orado, Senhor, eu tenho dado roupa na hora certa, comida, tenho procurado carinhá-lo, beijá-lo, tenho procurado ser uma esposa assim, tudo que eu tenho o Senhor já dei, estou fraca, não aguento mais, não suporto mais. E há uma multidão de obstáculos pela frente. Meu lar vai rodar mesmo água abaixo. Meu filho vai mesmo para a perdição. Minha filha vai mesmo se perder. Meu casamento foi de água abaixo. Todo o tempo que eu tenho no Evangelho não pode sustentar a minha casa, o meu lar, meu casamento. Senhor, o que foi que eu escolhi? E lá vai aquela mulher, sem sangue, já pálida, amarela, batida, reunindo suas últimas forcinhas. Dá licença, deixa eu passar, deixa eu passar. Deixa eu passar. Mas minha filha, não, papai, eu não tenho pai essa hora. Minha filha, não, mamãe, dá licença, fica para trás. Deixa, eu quero tocar nele. Eu quero tocar nele. Oh, venceu
vencedora é a que toca no Senhor Jesus Cristo. Ajuda-me, Senhor, a tocar em Ti pela fé. Ajuda essa irmã a tocar em Ti, Senhor. Ajuda esse rapaz. Ajuda esse moço. Ajuda essa criança. Ajuda essa pobre senhorinha. Ajuda esse pecador. Ajuda esse pai. Tocar na orla do vestido de Jesus. Romper a vencedora. A vencedora está lá no quarto de madrugada. A vencedora tem calos nos joelhos. A vencedora tem lágrimas no chão. A vencedora tem molhado o piso da casa. Não com lágrimas de ciúme, não com lágrimas de choque, não com lágrimas de decepção, mas com lágrimas que arrancam a virtude de Deus. Oh Deus, vela por estas vidas o que foi dito, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Vença essa doença. Quem é o vencedor nesta noite? Que vença esse espírito maligno do sexo invertido, da desgraça. Vença. Não há mal que não possa ser vencido. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. O irmão Erivaldo cantou ontem e eu, na hora, pensei no escritório aqui que eu ouço: no mundo sou peregrino. Eu gosto muito de ouvir o irmão Erivaldo. Canta, irmão Erivaldo. No mundo sou peregrino, Cristo é o meu condutor. Ele é o caminho que leva ao céu, também o meu Salvador. Eu subirei com Cristo a celestial Sião. É Ele quem me guia na peregrinação. Quando eu entrar na glória do meu amado Rei, ao contemplar sua face, regozijar-me-ei. No mundo sou peregrino, quem pode aqui me ajudar? Cristo é a porta do reino dos céus, que poderei entrar. Eu subirei com Cristo a celestial Sião. É Ele quem me guia na peregrinação. Quando eu entrar na glória do meu amado Rei, ao contemplar sua face, regozijar-me-ei.
regozijar-me-ei. No mundo sou peregrino, ando aqui com Jesus. Busco as moradas do Pai Celestial, um lar de justiça e luz. Eu subirei com Cristo a celestial Sião. É Ele quem me guia. Subirei com Cristo a celestial Sião. É Ele quem me guia na peregrinação. Quando eu entrar na glória do meu amado Rei, ao contemplar sua face, regozijar-me-ei. Ficou um detalhe importante. Oh, Jesus! Faz parte do hino. Ontem você não fez isso. Não, mas o hino é desse jeito. Oh, Jesus. Coisa boa. Eu gosto de ver a pessoa dominar, né? Dominar uma situação. Ficou parecendo que o hino é daquele jeitinho mesmo. Esse povo não tem jeito não, todo jeito eles dão jeito. Peter said on the day of Pentecost, Pedro disse no dia de Pentecostes, with the keys to the kingdom that Jesus had just given him, com as chaves do reino que Jesus havia lhe dado não fazia muito tempo. Whatever you say here, I'll say it up there. Seja o que for que disseres aqui, eu direi lá em cima. And on the day of Pentecost, e no dia de Pentecostes, they asked what they might do to receive the Holy Spirit. Eles perguntaram o que eles poderiam fazer para receber o Espírito Santo. If they was so enjoying it, que eles estavam desfrutando dele, watching others acting what they would call silly, observando outros agirem como o que eles chamariam de tolice, staggering, jumping, falling, acting like they were drunk, cambaleando e pulando e agindo como se estivessem bêbados. And they saying these men are full of new wine. E eles dizendo, esses homens estão cheios de vinho novo. But there was a man stood up with the name of Peter, who had the keys to the kingdom. Mas havia um homem de pé pelo nome de Pedro, quem tinha as chaves do reino. He said, e disse, these are not drunken, Acts 2, as you suppose, since the third hour of the day, but this is that which is spoken of. Estes homens não estão embriagados, Atos 2, como vocês pensam, visto que esta é a terceira hora do dia. Porém, isto é aquilo de que se falou. See, right back to the word again. Vem, de volta à palavra novamente. Showing that the Spirit is still word, the word is still Spirit. Yes. The word of God. Mostrando que o Espírito segue sendo palavra, e a palavra segue sendo Espírito, a palavra de Deus. And it shall come, spoken by the prophet Joel, Joel 2:38. E acontecerá, como falou o profeta Joel, Joel 2:38. It shall come to pass in the last days, saith God, I'll pour out my spirit upon all flesh. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que eu derramarei meu espírito sobre toda a carne.
Listen to that prophet stand there. Ouçam aquele profeta parado ali. Look at him fearless. Standing there upon that bunch and condemning them. Indicting them. Olhem para ele sem medo. De pé ali sobre aquele grupo e condenando-os. Acusando-os. Said, this is the scripture. This is that was spoken of by the prophet. I'll pour out my spirit upon all flesh. Your sons and daughters shall prophesy. Isto é a Escritura. Isto é aquilo que foi dito pelo profeta. Eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão. On my handmaids and maidservants, I pour out of my spirit. Sobre meus servos e servas derramarei meu espírito. I'll show signs in the heavens above and on earth, fire and pillars of smoke and vapor. E mostrarei sinais em cima nos céus e na terra, fogo e coluna de fumo e vapor. Proving it by the word that it was the word. Provando pela palavra que isto era a palavra. And they laughed and made fun of it. Eles riram e criticaram dela. And they went to judgment, and the city was burnt, and they eat one another's children. E foram a juízo, e a cidade foi queimada, e eles comeram os filhos uns dos outros. And today there are scattered people throughout all the world. E hoje eles estão espalhados através de todo o mundo, showing the Holy Spirit still remains the Word of God. Mostrando que o Espírito Santo ainda permanece a palavra de Deus. To bring this word to make it live. Para trazer esta palavra para fazê-la viver. Jesus Christ was the person, man, God. Hallelujah. Jesus Cristo era a pessoa, homem, Deus. Aleluia. He was the manifestation of God. Ele era a manifestação de Deus. He was God in a body form to reflect the word of God for that age. Ele era Deus em forma de corpo para refletir a palavra de Deus para aquela era. To make that age see God's promise for that age. Para fazer aquela era ver a promessa de Deus para aquela era. And the Holy Ghost is the same thing today. E o Espírito Santo é a mesma coisa hoje. It's the Spirit of God upon the written word. É o Espírito de Deus sobre a palavra escrita. Trying to find somebody to reflect itself to this age. Tratando de encontrar alguém para refletir a si mesmo para esta era. To prove that he's the same yesterday ever. Para provar que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. St. John 14:12, the works that I do shall you also. São João 14:12, as obras que eu faço, vós também as fareis. Jesus Christ the same yesterday and forever. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. See, constantly trying to find its way to reflect itself. Bem, constantemente tratando de encontrar sua forma para refletir-se. Peter on the day of Pentecost. Pedro, no dia de Pentecostes, ele disse: You men that dwell in Jerusalem, in Judea, varões que habitais em Jerusalém, na Judéia, hearken to my words. These are not drunk. If you'll stand still, I'll show you what it is. Ouvi minhas palavras. Estes não estão bêbados. Se mantiverdes quietos, eu vos mostrarei o que é isto. And he goes ahead and explains to them. Ele seguiu adiante, ele lhes explicou. When their hearts was pricked when they heard this. Quando seus corações se compungiram, quando eles ouviram isto, so what can we do to be saved? Disseram: que podemos fazer para ser salvos? What can we do to receive this? Que podemos fazer para receber isto? We're convinced that your word is right. Estamos convencidos que sua palavra está correta. He said, repent every one of you, and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Ele disse: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados. And you shall receive the gift of the Holy Ghost. E recebereis o dom do Espírito Santo. For this is to you and your children, them as far off, even as many as the Lord our God shall call. Pois isto é para vós e vossos filhos, aqueles que estão longe, a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. This is what they got to do. Repent, be baptized in the name of Jesus Christ. Isso é o que eles têm que fazer. Arrepender e ser batizados no nome de Jesus Cristo.
E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada.